gente vai ler esse primeiro capítulo, depois a gente vai passar para o capítulo 2, para o 3 e para o 6, falando de uma coisa que começamos a falar na quarta-feira aqui. A gente vai entender algumas coisas aqui. No quarto quem pregou foi o Joab, e Deus gerou isso no coração para a gente falar, nesse tema. Eu vou ler o texto. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná. Bota no telão aí, Alexandre. Para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que o fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e o de Azarias o de Abed-nego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte o dispenseiro tirou a porção de manjar deles, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Até aí. Curva sua cabeça, a gente vai falar muito em outras partes. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que seja uma noite de alegria, uma noite, meu Pai, que o Senhor venha falar aos corações, que Tu venhas a revelar, meu Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, fala conosco, dá toda a direção, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu tens o principal lugar dentro dessa casa, fica com a gente em nome de Jesus, amém. Existem definições para a palavra ânimo, e é o que nós vamos falar hoje. Ânimo, que essa palavra, eu vou dar algumas definições aqui, ela me confronta em muitas coisas. Ânimo, eu fui ver uma definições de ânimo: determinação diante o perigo ou sofrimento, coragem, disposição de espírito, vontade, persistência. Olha só que coisa: disposição de espírito, determinação perante a desafios e sofrimentos. Tremendo. Nesse momento aqui que nós lemos, o rei Nabucodonosor,
ele tomou Judá. Isso foi lá para o ano 605, mais ou menos. No mesmo ano que ele foi levantado, ele entrou e tomou Jerusalém, entrou em Jerusalém e tomou Judá. E com isso, era um momento muito difícil para Judá. E ele levou todos os jovens e homens que eles viam sábios, e mulheres também, não está no texto, mas ele levava as mulheres mais belas para o seu reinado. Eles levaram, tomaram o lugar. E quando chegaram, e nesse bolo aí, estava ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias, estavam no bolo. Foram lá jovens, foram levados, que eles eram inteligentes, se destacavam entre os demais também. E foram levados. Só que quando chegou no momento da porção dele, o rei mandou dar um melhor para eles. Era o que o rei comia. Amado, quem não queria comer a comida do rei? Quem não queria comer a porção do rei? O vinho, a Bíblia fala que era o vinho que ele bebia. Sabe o que fez Daniel? Daniel rejeitou, cara. Daniel rejeitou. Sabe por quê? Porque Daniel tinha uma identidade. Daniel tinha algo diferente na vida dele. Quando eles chegaram nesse lugar, eles receberam nomes diferentes. A gente leu Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Beltesazar. Daniel, no hebraico, quer dizer o Senhor é minha luz. Botaram o nome dele de Beltesazar. Quer dizer que Bel te proteja e te receba. Olha só, Bel era um deus dos babilônios. Ananias, que quer dizer que o Senhor te mantenha a graça. Colocar o nome dele de Sadraque, que quer dizer sobre o domínio de Acu, A-K-U, era o deus lua dos babilônios. Misael, que queria dizer, quem é como Deus? Aí botou Mesaque, quem é como Acu? Deus dos babilônios. E Azarias, queria dizer, o Senhor te ajuda. Colocaram Abednego, servo de Nebo, ou de Nebu, que era o deus da filosofia, era o deus da literatura e do estudo deles, do aprendizado. Ou seja, foi um choque. Ele não podia mudar. Daniel poderia mudar o nome, ele não podia mudar. Iam chamar ele daquilo, por quê? Porque o rei queria que ele se transformasse em babilônios. Mas ele podia negar a comida, ele podia rejeitar até onde ele podia. Ele foi e rejeitou as iguarias do rei, e ele falou para os amigos dele, ele tomou a iniciativa, o primeiro passo, ele deu o passo para chegar, não, faz um teste com a gente. Deus me gerou algo para falar para você. Por que ele poderia ter rejeitado? Por dois motivos básicos. Uma, por quê? Porque a comida poderia ser uma comida aos olhos dos judeus contaminada. Levítico 11 fala que certas coisas eles não podiam comer, então ele rejeitou. Mas o principal é o quê? Para ele não ceder à vontade do rei, porque ele tinha uma identidade. Porque depois que sai a primeira, meu irmão, ele se posicionou. Primeira coisa que eu aprendo aqui, todo ânimo você tem que estar posicionado. A gente tem que ter posição. E nem tudo, eu coloquei aqui uma coisa tremenda, presta atenção nisso, nem tudo que te dão para te dar ânimo, quer dizer que é bom para você. Muitas vezes o que está te dando para você, para te dar ânimo, vai te corromper e vai te levar para um lado errado. Nem tudo que oferece a gente para nos levantar a moral, quer dizer que é certo, quer dizer que é bom para você, porque estava dando para ele, mas com uma certa intenção, ele se transformar no babilônio. Isso não pode entrar na tua vida, nem na minha vida, meu irmão. E sabe o que tem que acontecer quando apresentam isso para você? Você tem que ter ânimo, força, persistência para rejeitar essas coisas. Nem tudo que é ânimo é para você vencer uma barreira. Amado, muitas vezes o ânimo que Deus te dá é para você rejeitar certas coisas que vão fazer você cair. Você tem que ter ânimo.
Você tem que ter força de vontade. Você tem que ter disposição de espírito. Ele falou, não, imagine tua mesa, carne, vinho, coisa boa. Não, vou comer legumes. Aí o chefe dos eunucos falou, caramba, se você comer isso, você vai sumir, vai emagrecer. Ele falou, pô, testa. Olha que coisa grande. Testa a gente, 10 dias aí, ó. Faz isso. Foi testado. Eles ficaram mais gordos e mais fortes. Presta atenção. Eles queriam dar ânimo. O ânimo deles não era o que eles davam, era o que eles tinham dentro da vida deles. O Senhor dos exércitos era o principal alimento. O principal alimento deles era o Senhor. Não era o que eles davam, era o que eles tinham. E você tem que ter ânimo, assim como eu e você, para suportar, superar muitas coisas que nos oferecem. Isso exige ânimo, uma definição de ânimo, determinação perante os desafios e sofrimentos. Imagine você vindo cativo, escravo, largou tudo, vem você, está sofrendo, te oferece o banquete. Presta atenção nisso. E o mais lindo de tudo, que Daniel, ele incentivou, influenciou os amigos dele. Vocês não vão comer também. Aí eu pergunto para você, e o nosso ânimo tem a capacidade de alimentar os irmãos que estão do nosso lado com a comida certa? O nosso ânimo perante a Deus, perante as pressões, você toma a iniciativa de se posicionar e além disso, fortalecer quem está do teu lado. Deus está falando para a igreja, levanta, tenha ânimo. Nós temos que ter ânimo para rejeitar muitas coisas, amado. Muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja, a gente vê situações que as pessoas cedem, as coisas que não são de Deus. Mas porque dá ânimo para ela vai e abraça. Amada, Deus vai te honrar no momento certo. Presta atenção, você não precisa de honra de homens, porque, meu amado, aquilo que não honra a Deus, não honra você. Então, meu amado, você tem que ter ânimo para rejeitar essas coisas. Porque o primeiro lugar, quem deve ser honrado é o Senhor, porque toda glória e toda honra pertence a Ele, e no momento certo Ele vai te honrar também. Ele vai entrar com providência na tua vida. Imagine você comer legumes o tempo todo. Sabe que falou 10 dias? Sabe o que o eunuco falou no final? Faz o seguinte, pô, vocês estão mais gordinhos, estão mais fortes, vocês vão comer legume a vida toda. Foi o texto falando. Continuou a dar legume. Amado, não tinha tempo determinado para parar de comer legumes. Amado, e eles continuaram animados, eles continuaram fortes. Amado, sabe por quê? Porque o principal alimento é o celestial, não o terreno, meu irmão. Eles permaneceram fiéis, porque dentro deles tinha um bom ânimo. Um bom ânimo. Eles acreditavam. Podia vir o que for, podia ser a pressão que fosse, eles acreditavam. Aleluia. O mais importante é o que está dentro da gente, meu irmão. Não é aquilo que dão para a gente, é aquilo que nós temos. O principal ânimo teu tem que vir do Senhor. A Bíblia fala em Salmo 37, versículo 16, fala algo tremendo, eu coloquei aqui: melhor é o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Melhor é você ter o pouco, mas abençoado pelo Senhor, meu irmão. Isso é ânimo. Deus está testando teu ânimo. Você vê tudo, a situação que você está passando, mas você é posicionado, você anda, você fala, você enfrenta. Amado, ele enfrentou o chefe dos eunucos. Podia ficar caladinho, sou escravo. Não, eu não vou comer não. Faz isso. E uma coisa tremenda que Deus falou no meu coração aqui, a gente vai passar em muitas partes. Nós vamos ver o ânimo de Daniel e seus amigos. A tua e a minha aparência, Deus vai olhar para você e as pessoas vão olhar para você, vão ver que você é forte, robusto, sabe, meu amado, direcionado por Deus, quando você se alimentar sempre das coisas celestiais e ter ânimo nelas. Aí você vai passar algo para as pessoas, que o principal alimento está em você, não está neles. Independente do momento, meu amado, glorifica o Senhor, porque a tua vida está no controle dEle.
está no controle dele. Está no controle dele, independente do momento que você esteja passando. Permanece, tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo. Aleluia. E quando a gente tem ânimo, quando a gente caminha no ânimo de Deus e não do que oferece para a gente, Deus começa a abençoar. A Bíblia fala, eu não vou ler, mas quem já leu esse capítulo, eles foram abençoados com 3 coisas. Eles foram abençoados com conhecimento, inteligência e sabedoria. Quando você rejeita o maná do mundo e você toma posse com o ânimo que você tem no seu Deus, Deus começa a te dar coisas novas. Mas para Daniel, aquele que toma iniciativa, aquele que dá o primeiro passo e influencia, ele não só ganha essa porção, mas ele ganha a revelação do dia seguinte. Ele ganha a revelação. Daniel era diferente, foi o único que Deus revelava as coisas. Amado, quando eu tomo posse, quando a minha iniciativa de ânimo passa de mim, Deus vai revelar alguma coisa nova para a gente. Deus, Ele revela, Ele dá a direção. Você não só vai tomar decisões, mas vai vir direto dEle e vai falar ao teu coração. Revelação. Revelação só tem que aqueles que têm ânimo no Senhor. Toma a iniciativa de dar o primeiro passo. Além disso, influencia as pessoas que estão ao lado de você e de mim. Você pode dar uma glória a Deus para o Senhor? Você pode dar uma salva de palmas a Ele? Amado, presta atenção uma coisa. Daniel, ele já tinha conhecimento, ele já tinha sabedoria, tanto que ele testa o eunuco. Ele tinha um plus a mais do que os outros. Ele que influenciou os outros a não se contaminar. E ele que foi falar com o eunuco. Ele tinha um plus a mais. Aqueles que dão o primeiro passo, amado, Deus revela uma coisa nova. Deus revela, Deus vai vir com uma palavra, Deus vai vir com uma direção. Sabe? Por isso que nós não podemos ficar parados, esperando alguém empurrar você. O teu ânimo provém do Senhor. Eu aprendo na vida de Daniel as iniciativas que ele tem. Nós vamos passar, vamos vendo o grau de iniciativa nos momentos mais apertados que ele teve. E quando ele dava a iniciativa, podia ser uma pressão que fosse, Deus vinha com uma revelação, interpretação de sonho, amado, aquele que dá o primeiro passo, Deus revela uma coisa grande e nova, uma coisa que só você, quando dá o passo, é para você e não é para ninguém. Porque muitas vezes a gente dá direção aqui, é de conhecimento, inteligência e sabedoria muitas vezes, mas tem coisas que Deus vai falar com você, vai vir direto do trono para você. Tem de bom ânimo. Essa semana eu recebi, eu estava aqui no culto, uma irmã que uma diaconisa falou para mim, veio uma palavra de Deus para ela e ela abriu para mim. Eu falei, glória a Deus, eu tomo posse, que Deus falou no meu coração também. Quando a gente toma iniciativa e faz o que Deus manda, amado, Deus está revelando uma coisa nova. Eu tenho que tomar posse disso. O único que Deus revelava era através de Daniel. Glória a Deus. Agora vai no capítulo 2. Olha só, no capítulo 2, Deus deu o dom de revelação a Daniel, porque ele tinha algo mais. Ele tomou a iniciativa de não se contaminar. Ele tomou a iniciativa de influenciar. Ele tomou a iniciativa de falar. O primeiro passo era dele. Ânimo, persistência, determinação no meio dos desafios. Ânimo, aleluia. Eu coloquei aqui ânimo, determinação perante ao perigo e os desafios, disposição de espírito. Quem é animado tem disposição, meu irmão. Daniel, ele mostra desde o início que ele tinha uma disposição diferente. Ele encarava as coisas e acreditando que o Senhor entraria com a providência. No capítulo 2, eu vou ler só o início e a gente vai explicando. Olha só o que aconteceu. Vamos lá no início, logo no capítulo 2, o primeiro versículo. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho. E o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho,
e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em Ciríaco: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e diante aos caldeus: o que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a interpretação, receberei de mim presentes e dádivas, e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a interpretação. Olha só a situação aqui. Vamos ver o ânimo de Daniel. Segunda vez que Daniel agora tem um ânimo. Tinha que todos os magos, os astrólogos foram questionados para saber qual era o sonho do rei. Estava perturbando o rei perdeu o sono. Então esses astrólogos, magos, profetas ali, perguntaram qual era o sonho. Ele falou: não, se vocês são astrólogos, magos, profetas, vocês vão ter que descobrir qual é o meu sono e a interpretação dele. Se vocês não descobrirem, vocês estão despedaçados. Mas quem descobrir vai receber presentes e dádivas. O que aconteceu? No versículo 9, o rei fala: por consequência, se me não fazer saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparades palavras mentirosas e perversas para proferires na minha presença. Ou seja, se eles soubessem, eles podiam enganar, falar do jeito deles, e o rei ia ter que aceitar. Então não vou fazer isso não. Vocês vão ter que saber o que eu sonhei e interpreta para mim, senão está todo mundo morto. Meu Deus, amado, quem escuta uma notícia dessa vai ter ânimo aonde? Sabe o que Daniel fez? O pessoal começou a reclamar, falou que é impossível nós sabermos ninguém no reinado, e começaram a ficarem desesperados e desanimados. Olha o que Daniel fez, no versículo 15, respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto ao mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus. Amado, ele teve a iniciativa, foi lá, porque todo mundo ia morrer, inclusive eles. Ele foi lá e falou: olha, me dá um tempo, rei, que a gente vai descobrir. Tinha resposta? Não. Sabia o que ia acontecer? Não, me dá um tempo. E foi para casa. Caramba, o que eu fiz? Foi para casa, juntou os líderes, os amigos dele, e começaram a clamar o Senhor, meu irmão. Não tinha resposta, não tinha direção, mas amado, Deus gerou no coração dele: vou lá. Aquele que tem ânimo, aquele que tem força, aquele que acredita no Deus que serve, tem que dar o primeiro passo, meu irmão, que o restante o Senhor vai fazer. Tem de ânimo na tua caminhada. Ele deu o passo. No meio do desafio, no meio do perigo, no meio do fogo cruzado, ele foi lá. E uma coisa tremenda que aconteceu, amado, tem coisas, presta atenção, que o teu conhecimento, a tua inteligência, a tua sabedoria não vai fazer nada, não vai solucionar o teu problema. Só aquilo que vem da parte do Senhor, só aquilo que é revelado. Tem coisa que não adianta. Vem nos certos momentos da nossa vida, meu amado, se você não tiver ânimo de Deus, e Daniel, ele recebeu a direção, a interpretação, e ele falou tudinho como Deus mostrou para ele, e ganhou o coração do rei. Amado, sabe por quê, meu amado? Que aquele que busca o coração de Deus, Deus revela o dia de amanhã. Deus revelou aqui para ele, bem claro. Deus falou diretamente ao coração dele. Eu coloquei que tem coisas na nossa vida e na tua vida que não vão vir de conhecimento, sabedoria e inteligência, mas a revelação vindas do ânimo em Deus. Tem coisas, meu amado, quando você tem ânimo em Deus, Deus revela. E Ele está esperando a primeira iniciativa sua, para você dar o primeiro passo. Sabe por que eu estou falando isso? Que existe nesse momento muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas sem ânimo. Desânimo vem da parte de Satanás, ânimo vem da parte de Deus, meu irmão.
pessoas que vão sendo minadas e recebem um decreto de morte, e elas param e se assustam. Isso acontece até nos dias de hoje. Já conversei com algumas pessoas da igreja. Porque eu estou desanimado. Amado, presta atenção, tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. Satanás, ele pressiona você num canto, para você não dar o primeiro passo, porque o primeiro passo, a tua iniciativa de dar o primeiro passo, Deus vai revelar algo novo para você. Então tira o ânimo dele, porque tirando o ânimo, ele não faz nada, não acredita, morre da fé, Deus não revela. Você tem que acreditar e ter fé. E fé exige o primeiro passo. Aleluia, aleluia. Daniel, ele interpreta todo o sonho. Ele interpreta todo o sonho. Cabeça, para quem não sabe o texto, eu vou falar. Ele chega para o rei e começa a interpretar, porque ele viu uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e o pé de ferro e barro. Cabeça, ele estava falando ali, ele fala dos governos, né? Todos os governos. Cabeça era o rei naquele momento, eram os babilônios. O peito e o braço de prata era o império medo-persa que ia tomar a Babilônia. Depois ele fala do ventre e as coxas de bronze, era a Grécia com Alexandre o Grande que ia tomar o império medo-persa. As pernas de ferro seria Roma, que ia chegar no momento de destruir o império medo-persa. E os pés de barro e de ferro, que ia chegar um momento que Roma iria se desfazer, ia virar várias nações devido ao ataque dos bárbaros. Ele fala tudinho. Sabe o que aconteceu? O nome do Senhor foi exaltado, ele ficou entre os príncipes, ele foi colocado na melhor posição, e lançaram um decreto que não havia um Deus igual o de Daniel, meu irmão. Não havia um Deus igual o de Daniel. Quando eu venho de uma perda grande, como Daniel vindo cativo para a Babilônia, eu não posso me deixar levar pelo desânimo da vida e abrir mão do ânimo da vida, que é a presença de Deus. Daniel restaurou o ânimo, influenciou Ananias, Misael e Azarias no que se comia e na busca de resposta para Deus com o seu ânimo. Amado, você pode ser a solução de muitas pessoas. Nós podemos animar outras pessoas através da tua vida, com a tua iniciativa de animar e socorrer pessoas. Deus pode revelar coisas novas para você, para solucionar a situação. Deus pode. Deus espera homens e mulheres que têm a iniciativa do primeiro passo. Era o que Daniel fazia. Ele não esperava, ele tinha ânimo, determinação e disposição. Levantava, caminhava, independente do risco, independente da pressão. E isso contamina, isso passa. A gente, quando começa a andar dessa forma, a gente leva outras pessoas a fazerem as mesmas coisas. Sabe por quê? Daniel tinha uma coisa, lá em Daniel capítulo 6, versículo 4, a gente vai chegar lá. Ele tinha uma coisa chamada espírito excelente. Espírito excelente, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ele tinha uma coisa que destacava dos demais. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero falar para você nesse momento: se você quer manter o teu ânimo, mantenha o teu ânimo em Deus. Salmo capítulo 27, versículo 1 diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Mantenha a tua fé e teu ânimo no Filho. A Bíblia fala que os justos terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mantenha a tua fé no Espírito Santo. A Bíblia fala: o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz e confiança nele, para que abundeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Tenha esperança no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e acredite em você, meu irmão. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7: porque Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de força, um espírito de amor e de moderação. Está com você o Espírito Santo. Oh, aleluia. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Avança,
espírito de medo não pode parar. Daniel não parava perante as dificuldades. É por isso que as coisas eram reveladas para ele, porque o crente, que na qual Deus quer manifestar e revelar coisa nova, ele tem que ser desafiador, ele tem que ter bom ânimo para furar o bloqueio e ir. Não é andar para trás igual Michael Jackson não, irmão. Quando Deus quer revelar algo para a tua vida, uma coisa nova vai ser revelada, Ele está esperando a tua iniciativa de você acreditar e dar o primeiro passo, e ter força para isso. Você vê que todos os casos, Daniel estava correndo um risco, uma pressão estava sobre a vida dele. Uma ele ia morrer, a outra ele ia se contaminar. Ele ficou preocupado, primeiro Deus, e depois ele viu, cara, minha vida agora e meus amigos, não vou lá. E Deus começou a revelar o sonho, ele foi orar, Deus mostrou tudinho para ele, foi o único, sentou entre os príncipes. Aquele que tem bom ânimo no Senhor, Deus vai restituir aquilo que se perdeu. A sementeira vai estar cheia, meu irmão, devido à justiça do Senhor. A gente não pode ser um crente que não tem iniciativa para fazer as coisas de Deus. Deus está procurando pessoas que são animadas nele e que acreditem nele, independente do que ele esteja passando. Aleluia, glória a Deus. Pode até te dar um nome de criticar, meu amado, pode falar o que quiser, pode jogar em pedra na tua vida, pode colocar um nome que quiserem sobre você, escolher um nome, um apelido. Mas amado, quem tem essência divina, movimento divino, movimento e recebe revelações divinas da parte do Senhor. A gente cobra um preço. Quem quer viver verdadeiramente o que Cristo viveu, serão perseguidos, está na Bíblia. E ninguém te impediu para você não dar o primeiro passo. Deus falou, aquele que vem para mim, carrega a tua cruz, vem e me segue. Vai ter que andar. E quem anda, recebe revelação. Amém? Glória a Deus. Capítulo 3, iniciativa. Uma das coisas que marca o ânimo na pessoa é não ficar parado, é você encarar de fato o desafio. Olha outra situação aí, outra situação no capítulo 3. Eu vou ler só o início, depois a gente vai explicar, que também é longo aqui. Diz assim o texto: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que vissem a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores da província. A consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto pregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer um que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Olha aí, meu irmão, a situação, forte isso. Ou seja, se você não prostrasse perante uma imagem que eu fui ver, tinha 30 metros de altura e 3 de largura, com a imagem de Nabucodonosor, que ele queria o quê? Levantar uma imagem para que as pessoas reconhecessem o poder e o poderio, a força dele. Você tinha que se prostrar perante essa imagem. Mas se eles se prostrassem, eles iam jogar Deus para trás. Esses jovens, e ali foi testado. Eu creio que eles aprenderam tudo com Daniel. Sabe o que aconteceu? Os 3 não se prostraram. A inveja dos líderes, dos prefeitos, dos presidentes, fez, eles não estão se prostrando não. Havia uma vaidade muito grande.
E vaidade, meu amado, destrói a vida daquele que quer andar animado, e a gente vai falar sobre isso. Havia uma vaidade, uma disputa, porque eles estavam crescendo, eles eram os primeiros do reino, estavam ali, né, liderando certas províncias. Então chegaram e deduraram eles. A Bíblia fala assim, ó, lá no versículo 15, o rei falou: quem é o Deus que poderá livrar de vocês das minhas mãos? Aí os três falaram: eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Nós não servimos a deuses e não nos prostraremos à estátua de ouro que levantaste. Amado, eles encararam de frente, deram o primeiro passo. E esperar o quê? Eles falaram na lata. Sabe o que aconteceu? Versículo 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Aliás, eles foram jogados no fogo ardente. Os versículos anteriores. E sabe o que aconteceu no versículo 24? Aliás, versículo 23, diz assim: e esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. O rei falou: então vocês vão para o forno, vão morrer. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou, disse aos capitões: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aleluia. Aleluia. O que eu quero falar para você, independente do teu momento de dificuldade, da pressão que você sofre, do fogo que você faz, o teu ânimo vai movimentar o quarto homem da fornalha, vai fazer você entrar, passar, sair, e nada vai acontecer com você, meu irmão. É o teu ânimo, é o teu ânimo nele, é a tua postura de ânimo perante a dificuldade. O teu ânimo movimenta o quarto homem. Eles não ficaram calados. Eles poderiam ir calados até para a fornalha. Eu não vou passar, vou ficar calado, não. Encarou, tomou iniciativa. Sabe, o Senhor vai me tirar de você e vai me tirar lá do fogo. Vocês querem ver? Iniciativa. Pessoas que querem andar animadas. O primeiro ponto é você estar determinado a superar os desafios, a encarar eles, e a ter essa disposição de espírito, e persistir, ter vontade. Essa é a definição de ânimo. Deus quer que você acredite nele. Deus quer que você mova os olhos da fé. Deus quer que você, em nome de Jesus, meu amado, o que está dentro de você é muito poderoso e forte, e nenhum medo pode te paralisar. Não pode, meu irmão. Não pode. A Bíblia fala que nenhum deles ficaram chamuscados, eles saíram inteiros. Sabe o que é isso, meu irmão? Sabe o que é você estar numa terra diferente, não tem parente, você foi levado cativo, escravo, ainda tem iniciativa de encarar uma pessoa? E muitas vezes nós não temos essa capacidade de encarar as situações, coisas que acontecem com nós no cotidiano, dentro das nossas casas, nós não tomamos iniciativa. Maior o que está com você do que está no mundo. Encara o problema, não deixa acumular, tem de bom ânimo, ele já venceu por você. Levanta e caminha, meu irmão. Levanta e caminha. Ou você acha que a gente, o pastor, um líder daqui, não tem desafios? Todo mundo tem. Tem um louvor que fala, problemas todo mundo tem, né? Mas interessa para a gente é o primeiro passo, e naquilo que você acredita. Tem muita gente que não encara. Tem muita gente que muitas vezes ou se desanima, ou faz uma outra coisa para esquecer aquilo que está incomodando, e não encara e não toma o primeiro passo. Deus se manifesta, se revela em coisas novas para você, quando você toma o primeiro passo, seja em palavra, seja em passos, seja em atitudes, seja em posicionamento. Deus espera uma reação tua.
para mudar a tua situação e a minha situação, de todos nós. Porque a Bíblia fala que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a alma dele não tem prazer na gente. A gente tem que avançar. Eu não vejo nenhum momento Jesus falando que você tem que recuar. Ele fala sempre andando para frente. Carrega a tua cruz, vem e me segue. Ele vai dizendo sempre, olha para frente, olha para o alto, não é olhar para trás. Hoje o apóstolo falou duas coisas tremendas: o que paralisa o homem é o medo e o passado. Porque tem muita gente que acha que sempre o passado é melhor do que ele está vivendo, então ele nunca dá o primeiro passo. Eu falo isso para você, para de olhar para o passado. A Bíblia fala em Mateus capítulo 6 para olhar o presente hoje. Amanhã Deus proporciona algo novo para você, mas você tem que se posicionar no presente. Se posicione no presente. Esquece o teu passado. O dia de hoje, o que passou, passou. E você tem que glorificar, porque você está aqui glorificando, exaltando o Senhor. Você venceu. Que muitas vezes a gente fica lembrando, como era. Meu amado, você está vivo. Agora pensa quantas pessoas morreram e passaram da tua vida, e hoje não estão nem mais vivas. Aí você lembra, mas você está vivo. Sabe por que você está vivo? Deus está te dando uma nova oportunidade para você dar um novo passo, você se animar e você caminhar. É isso, continuar a vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 6. Caminha, meu irmão. Caminha. Eu fico vendo a trajetória desses garotos que chegaram escravos e chegaram num ponto máximo do reino, só abaixo do rei, foi Daniel. Caminha. Quem vive de coisas passadas é museu. A gente que está vivo, a gente não vive, mano. Ah, como era bom. Às vezes a gente bate um saudosismo em algumas coisas. Eu me lembro da infância, eu falo, meu amado, mas o melhor momento é hoje. É o hoje. Porque a gente, se ficar preso ao passado, a gente não avança. O melhor momento é o hoje. Porque Deus está investindo em você e acreditando que você vai dar o próximo passo. Aleluia. E quando você dá um próximo passo, vem coisa nova. No capítulo 6, olha só que tremendo. E pareceu bem a Dario, capítulo 6, constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Fala bem alto, espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, quem ia assumir tudo, não eram os 3, era ele, porque ele era diferenciado. Aí a vaidade bateu no coração daqueles homens. Olha o que aconteceu. Então os príncipes e o presidente procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Ou seja, ele era espírito excelente, não tinha vício, não tinha culpa e era fiel. Não achavam. O que eles fizeram? Bolaram um negócio. Eles falaram o seguinte, lá no versículo 6, olha só no versículo 5, então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não os procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Presta atenção uma coisa, meu amado. A Bíblia fala que quando Daniel soube
Olha lá embaixo no versículo 20, aliás, no versículo 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Cara, ele não continuou, ele não parou de continuar dando glória a Deus, orando 3 vezes. Ele poderia ser o quê? O segundo do reino. Ele poderia muito bem deixar de orar por um tempo, parar 30 dias, receber, porque o rei estava de olho nele. O rei se envaideceu. É verdade que o rei gostava muito dele, mas ele se envaideceu, porque ele era o maior é envaidecer o rei, não tem que se prostrar perante a ti. Ele assinou um decreto. Daniel continuou a fazer as mesmas coisas, a perseverar naquilo que ele era. Continuou a olhar para frente, a orar e a buscar o coração do Deus dele. Sabe o que aconteceu? Os outros na vaidade foram lá e falaram: ó, Daniel está vacilando, está orando, está indo para o quarto, olhando para Jerusalém orar. O rei, a Bíblia fala que ele se entristeceu, porque ele gostava muito de Daniel. Uma coisa que eu quero falar para você: maior coisa que faz um homem cair, quando está animado, quando tem um espírito excelente. Espírito excelente é toda aquela pessoa que se consagra e que ora. Um espírito excelente, o nome vem do latim, a palavra excelente quer dizer aquele que excede, aquele que é superior aos demais, o original da palavra. Ou seja, ele era diferenciado, ele andava consagrado e em oração. O que destrói uma pessoa com espírito excelente é a vaidade. A vaidade leva à perda da intimidade. Toda vaidade leva à perda de intimidade. Se você ler em todos esses livros que eu li para você, em todos esses capítulos, tudo foi movido à vaidade. Todos eles, desde o momento da comida, que quiseram se levar e comer das iguarias, no momento da estátua, no momento da construção e nesse momento também. Todo homem que se envaidece perante a Deus, vai chegar um momento que ele trava e a pessoa perde o ânimo, porque leva à perda da intimidade. Daniel, entre ser um líder principal de uma nação e se manter perseverante ao Senhor, ele escolheu o Senhor. Isso é muito sério. Quer ter ânimo e que o Senhor venha te revelar o dia seguinte? Nunca perca a intimidade. Continue a orar, continue a buscar, independente da pressão que você passe. E quando você faz isso, as pessoas vão olhar para você. A Bíblia fala que o rei olhou para ele. Olha só que o rei falou diretamente naquele momento que Daniel foi preso. Ele foi para a cova dos leões. Não tinha jeito, o rei assinou um edital, porque se envaideceu junto com os outros, se deixou levar pela vaidade. Toda vaidade faz você perder a intimidade. Ele foi e continuou se mantendo íntegro. E a Bíblia fala que o rei, quando olhou para ele lá dentro, não dormiu a noite toda. O texto fala. Ele foi lá dentro e ele falou uma frase, 2 frases tremendas. Ele falou assim, ó, lá embaixo, no versículo 16: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amado, ele indiretamente estava alcançando o coração do rei. Ele falou: caramba, você serve constantemente. Amado, todo homem que quer ter bom ânimo, ele tem que perseverar no que faz. Ele falou: continuamente, você não para de servir ao seu Deus. Você continuamente, ele vai te livrar. Amado, moveu até a fé do rei que era ímpio. Quando você caminha na direção de Deus e você persevera naquilo que Ele tem para você, Deus, aleluia, vai contagiar e contaminar até aqueles que estão ao teu redor. Até aqueles vão olhar para o teu Deus e vão acreditar no bom ânimo que você anda com Ele. Todo cristão que verdadeiramente é cristão, que tem um espírito excelente, onde você entra, eles te respeitam.
vão olhar, por mais que não aceitarem ainda Jesus, vão respeitar você no falar, vão respeitar você nas brincadeiras, vão respeitar você, porque caramba, o Joabe é de Deus, não brinca assim não com ele. Sabe por quê? Porque eles vão ver que você constantemente serve a um Deus verdadeiro e único. Então você, aonde entra, amado, você é uma referência. Mesmo no momento que ia morrer, ele impactou o rei, porque ele não abriu mão do Senhor. E a Bíblia fala lá no final, ele fala no último versículo, ele fala o seguinte: o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, Deus te livrou da boca dos leões. Servo do Deus vivo, aquele que tem bom ânimo no Senhor, meu amado. Escuta uma coisa, eu coloquei aqui. O rei disse duas palavras. Ele fala para quem é perseverante no ânimo. Porque se você é persistente no teu Deus, Ele é vivo para com você, Daniel. Presta atenção uma coisa. Sabe o que o rei falou? Indiretamente para Daniel: Daniel, por você ser tão persistente, por você tanto acreditar, esse Deus é vivo, é verdadeiro. E a Bíblia fala: você está vivo, Daniel? Ele falou: aleluia, estou vivo, meu rei. Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão. Todo aquele que persevera no Senhor e que transmite um Deus vivo para as pessoas, amado, não há leão que venha te atacar. Você vai vencer, você vai suportar e superar todas as coisas, porque existe um Deus devido ao teu ânimo e à tua perseverança. Você tem que perseverar. Persevera. Quando você persevera, até aqueles que querem te tacar na boca do leão, eles mesmo vão reconhecer o teu Deus, pelo ânimo que você transmite. Fiquem de pé nesse momento. Tem gente com bom ânimo aqui? Dá um glória a Deus. Eu não quero ver ninguém, meu amado, a partir de hoje. Olha a vida de Daniel, as iniciativas que ele teve. Primeira coisa que ele fez, quando veio o edital, iniciativa: ah é? Vai cortar a oração? Eu vou para o meu quarto orar. Fez tudo o contrário, mas o que agradava a Deus. Ele andava na contramão do mundo. Tenha iniciativa no Senhor, Ele vai revelar coisas novas. Tem de bom ânimo no Senhor, que Ele joga para fora todo o teu medo. Dá o primeiro passo de mudança, que Ele vai com você e vai te revelar algo novo lá no dia de amanhã. Ah, eu quero fazer alguma coisa, eu quero, amado, aí vem um desafio, vem as barreiras, vem pessoas que querem parar você. Aí você fala: não, eu vou, independente do que vai acontecer, eu vou dar meu primeiro passo. Ah, eu vou estudar, eu vou fazer a faculdade. Ah, não, eu vou, amado, dá o primeiro passo, que Deus vai revelar uma coisa nova. É isso, meu amado, é isso. Eu quero mudar. O primeiro passo é de você com a tua fé. O restante o Senhor vai fazer para você. Fecha a boca do leão, joga todo edito por terra. Aquilo que falam de você vai cair também. Cai tudo. Glória a Deus. Toca uma música aí, por favor. Vai preparando. Quero